Enquanto equipes de resgate trabalham no salvamento dos meninos presos em uma caverna na Tailândia, o mundo descobre os detalhes de uma história incrível. E quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Lúcio André. Fala aí, Lúcio. Pois é, Bruno. Entre essas histórias incríveis tem o treinador das crianças, o ex-monge budista, que usa as técnicas de meditação para ajudar os meninos a superar a pressão lá dentro daquela caverna, que não tem sido fácil para alguns que ainda estão lá. Uma parte já foi retirada, vale lembrar, mas são 17 dias de confinamento e a situação é bastante complicada. Então, sobre essas técnicas, sobre essas possibilidades que esse treinador tem aplicado nas crianças lá, também eu converso sobre esses benefícios de meditação com a instrutora de yoga, a Patrícia Tomás vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia, Patrícia. Por que a meditação ajuda a manter as pessoas equilibradas em momentos tão difíceis na vida como esses, em outras situações também na vida, como é o caso dos meninos lá na caverna e as pessoas aí que passam pelos percalços, pelas dificuldades e usam a técnica para poder resolver numa boa, hein? Bom dia. Olá, muito bom dia. Olha, a meditação ela traz muitos benefícios, tanto em casos extremos quanto esse, e que nos chama muito a atenção, né? Porque esses meninos estão lá 17 dias, em quais situações? Com muita ansiedade, com medo, com incertezas, vários graus de medo, inclusive, no escuro, com pouco alimento, com solidão, pelo menos até as equipes conseguirem chegar até eles, era isso que eles experimentaram. Então, eu tenho certeza que a meditação, sim, ajudou o grupo a acalmar, a reduzir o gasto de energia do grupo, né, a encontrar dentro de si um sentido para continuar acreditando que seria possível sair da caverna. A gente vê que há muita esperança nessa situação. Então, a meditação, ela também nos ajuda no dia a dia, né? É fundamental no nosso dia a dia. A gente não está dentro de uma caverna, mas muitas vezes a gente está diante da nossa solidão, do nosso escuro. Então, é fundamental a gente saber lidar melhor com as nossas emoções, manter uma mente mais lúcida, pacífica, né? Porque a gente está vivendo um turbilhão externo e muitas vezes o turbilhão maior é o interno. Então, na meditação, a gente vai aprender a lidar melhor tanto com casos extremos de estresse, quanto com os casos do nosso dia a dia, para a gente manter calma, manter lucidez, controlar os nossos impulsos, equilibrar a nossa respiração e manter o nosso organismo funcionando da melhor forma possível, assim como a nossa mente. Certo, Patrícia. Muitas pessoas acham que meditar é uma tarefa muito difícil. Pensar, não, isso é trabalho para os monges, para as pessoas que têm desenvolvimento, têm trabalhado aí com essa habilidade. Será que seria só isso? Uma pessoa comum que está ouvindo, por exemplo, agora pode parar um pouquinho, meditar e conseguir aí uma tranquilidade em meio a tanta tribulação do mundo moderno? Eu posso garantir que todos vocês que estão ouvindo são capazes de meditar. A meditação, ela exige sim técnica, conhecimento, disciplina, mas ela é muito mais prazerosa e tranquila do que as pessoas pensam. Eu escuto muito uma frase de autodefesa das pessoas, né? Eu não conseguiria ficar 1 hora de olhos fechados olhando para dentro. Eu escuto muito isso. E na verdade não é isso. E na verdade realmente exige coragem de você olhar para dentro. Porque às vezes quando a gente olha para dentro, a gente encontra esse caos também. A gente encontra o vazio, a gente encontra sofrimento, encontra todas as nossas emoções. Só que a partir do momento que você começa, por meio de técnicas, de uma metodologia, a entrar em contato com você e reorganizar, fica cada vez mais prazeroso você ter alguns instantes em que você tem conexão com você. As pessoas nem sabem mais o que elas sentem, quais são os seus sonhos, como trabalhar melhor essa mente incessante. A gente tem hoje a síndrome do pensamento acelerado. A gente tem hoje cada vez mais esgotamento mental, transtornos de ansiedade. Então isso está muito forte, muito vivo. A gente tem que encontrar maneiras de lidar melhor com essas questões. E o lidar melhor com essas questões não é fugir, ir para uma caverna, né? A gente nem tem capacidade de fazer isso, ir para uma ilha deserta, mas é a gente trabalhar isso dentro de nós. E você não precisa ser um monge budista, você não precisa abrir mão da tua vida, basta você colocar alguns minutos, alguns instantes do teu dia com essa prática. Tá certo. Basta fechar os olhos, ficar em silêncio, por exemplo, ou não? Ou algo mais ainda, Patrícia?
Então, o mais interessante para as pessoas, especialmente no início, é buscar um profissional. Porque se fechar os olhos e ficar em silêncio, quando a pessoa não tem ainda o domínio, para ela vai ser desafiador. E é isso que vai assustá-la e muitas vezes ela não vai conseguir entender como lidar com aquilo. Mas um profissional vai ensinar que uma mente que está lá extremamente no pensamento acelerado, ela precisa de um foco, de uma concentração. Então você vai usar um recurso. Por exemplo, uma das técnicas mais tradicionais é você trazer o foco para a tua respiração. Então, durante alguns instantes, você vai ficar focado apenas no teu respirar, percebendo tudo. O ar que entra, o ar que sai, o movimento do teu corpo, que você faça uma pausa ali de 2 minutos, 5 minutos, apenas fazendo isso. A mente dispersou, você percebeu que fugiu ali do teu foco, da tua concentração? Traz de volta e recomeça. Depois, com o tempo, tem outras técnicas e você vai descobrindo cada vez mais o alívio que isso te traz. Bacana. Só para fechar, poderia explicar para a gente quais os benefícios da meditação e também do yoga para a rotina das pessoas, frente a uma vida tão conturbada, Patrícia? A ciência vem desvendando cada vez mais os benefícios, então eu não vou nem dizer os benefícios que eu sinto junto com os meus alunos no dia a dia, mas o que a ciência já comprovou. Então, a ciência já comprovou que uma pessoa que medita, que pratica yoga e outras técnicas, ela consegue reduzir estresse e ansiedade. Os estudos já mostraram que áreas do cérebro relacionadas ao bem-estar são ativadas. E, ao mesmo tempo, áreas do cérebro que te causam medo, que estão ligadas ao estresse, elas são neutralizadas. Então, hoje, quem medita é comprovado que tem muito mais concentração, que a mente fica mais concentrada e que o corpo descansa. Quem medita reage menos aos impulsos. Então, é claro que você sente também, você também sente raiva, frustração, mas você não tem mais aquelas explosões, aquelas situações que nem você consegue entender depois do que foi que te aconteceu. Então, quem medita consegue ter muito mais essa mente lúcida.